Instituto de Artes da URGS de hoje, eu não sei exatamente quando é que ele se tornou Instituto de Artes da URGS e o que era antes o Instituto de Belas Artes, no qual eu entrei em 1950, com 12 anos, para estudar música. Estudei piano, me formei em 56 e depois retornei em 59 para fazer artes plásticas. E essa é a minha história. Artista plástica, fiz gravura, fotografia, acabei fazendo instalações. Eu sou Vera Chaves Barcelos. A música, eu acho que foi importante para mim como um desencadeador de sensibilidade, né? E eu gostava muito de tocar piano e tal, enfim, mas houve um momento em que eu vi que eu não ia ser tão boa quanto gostaria, então esse momento, e como eu sempre desenhei, né, desde criança, e gostava muito de desenho, naquela época, assim, o objetivo de quem desenhava também era ir para o lado da pintura. Então, seria uma segunda opção e eu, afinal, em final de 58, por aí, 59, eu resolvi ir para esse lado, né? Eu adorava piano, adorava tocar, mas foi também um ato de consciência. Eu acho também que essa opção se deve um pouco a uma consciência minha de que eu era uma pessoa dispersiva, o que nas artes plásticas pode ser uma qualidade e na música pode ser um defeito, porque a música precisa de muita concentração, precisa de uma tremenda disciplina e quase que se fechar para o mundo, ficar pelo menos umas 8 meias horas ou umas 4 horas por dia dedicada exclusivamente àquilo com uma concentração absoluta. Tem que ter muita disciplina, muito exercício de memória e além da disposição física, quer dizer, uma boa estrutura para tocar um instrumento, você precisa de uma estrutura física que tem pessoas que têm isso natural e outras têm menos, então esses obstáculos também se contam, né? Eu acho que aí também tinha algumas cadeiras que eu não gostava, então eu acho que também a gente aprende a selecionar, a gente escapava um pouco dessas questões, assim, de ficar naquelas aulas que não eram tão boas, para não dizer chatas. Não, e também é um aprendizado, você aprender a selecionar o que te interessa para tu evoluir ou não, né? Eu queria ser pintora, mas eu pintei, vamos dizer, de 64, 65, 66. Eu pintei uns 3 anos e pintei antes, ainda a partir de 61, talvez, mas ainda eram exercícios e tal. Então, vamos dizer que em 64, 65, 66, eu fiz o que eu poderia considerar assim, já obras, inclusive eu guardei alguma coisa. Embora eu tenha feito uma grande fogueira com as minhas pinturas da época, eu guardei o que eu achava um pouco melhor, uma meia dúzia de coisas. Mas o problema da pintura era justamente esse, era esse momento de parar. A escolha, esta ou aquela cor, essa ou aquela forma. Então, isso para mim se tornou um conflito tão grande que o que aconteceu é que isso me dirigiu à gravura, porque a gravura, como era um processo menos direto que a pintura, porque a pintura é aquele momento. Tu estás ali, pega a tinta e vai colocando naquele espaço que é o quadro. A gravura é indireta. A gravura você faz um projeto, você pensa bem antes e depois executa aquele projeto. Então, no momento em que executa, já não tem como desmanchar, porque o problema da pintura é que você pode sempre desmanchar e começar de novo. E era muito conflito isso, para mim. Eu acho que os grandes pintores são os que conseguem resolver bem esse conflito e fazer disso uma coisa até prazerosa e tirar partido disso. E para mim era uma dificuldade. Então, eu acho que por isso eu fui fazendo gravura
e depois evoluí até para a fotografia, que também é a imediatez da fotografia não permite que você corrija. Quer dizer, claro, era antes do Photoshop, né? Mas tudo naquela época foi esse o caminho, entende? De passar da gravura, que já tinha esse característico de obra seriada, que você podia tirar cópias, que é uma característica comum com a fotografia. Mas a minha evolução assim para a fotografia também se deu pelo seguinte, porque eu comecei como figurativa, quando eu comecei a desenhar e as primeiras coisas que eu fiz de pintura, e as primeiras gravuras também ainda foram figurativas. Depois eu evoluí para uma forma mais abstrata, embora eu sempre tivesse, para mim, uma referência no real. Mas eu achei, num determinado momento, que eu estava me isolando do meu mundo ao redor. Então, essa questão de estar isolada do mundo ao redor me levou a uma autocrítica de ter um olhar mais objetivo. E esse olhar objetivo eu obtive através da fotografia. A fotografia, para mim, foi uma observação do real. Começou assim. Ela depois pode ter se bifurcado em muitos caminhos, mas para mim foi isso.